Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar você. E hoje eu estou pensando em trazer um assunto muito importante. Vamos ver como vai ser a reação dos nossos telespectadores ao virem esse vídeo. Eu quero falar aqui do que religiosos não conseguem falar. Vou falar sobre malditos e benditos. Isso tudo se aludindo ao modo como falamos com o Eterno. E para começar, vamos falar de oração. Eu chamo a atenção de todos para Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C, que diz: a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero chamar pessoas inteligentes para refletir comigo sobre esse assunto. O assunto, oração. Para melhor assimilação do texto em que nós vamos meditar, vamos anular o vocábulo oração, substituindo-o por uma conversa com o Criador. Assim vocês vão entender muito mais a minha concepção de entendimento sobre esse assunto. O que é popularmente conhecido como oração é nada mais, nada menos que uma conversa com o Eterno. Eu estou dizendo que vou conversar com o Pai, vou ter uma conversa com o Eterno. A minha conversa vai ser de agradecimento, vai ser ou de pedido, seja o que for, mas é uma conversa que eu vou ter com Ele. Assim como você pode conversar com o seu Pai a qualquer momento, pedir ou agradecer, isso é uma oração. Então vamos dizer assim, uma conversa com o Pai. Agora vamos saber de que forma você tem que se apresentar diante do seu Criador, a quem você vai dirigir a sua conversa. Há muitas pessoas que querem conversar com o Eterno como se estivesse falando com o seu igual. Uns usam de tanta insanidade que fala com o Altíssimo usando microfones de alta potência. Isso se assemelhando aos fariseus, como se fosse para todo mundo à sua volta escutar a sua oração. Outros falam do meio das ruas, como para ser visto pelos homens. E até no nosso tempo atual, uns têm usado o Facebook para mandar seus recados para Deus, como se o Deus fosse a pessoa que está aqui do outro lado da tela. As pessoas estão cometendo muitos devaneios e isso é muito complicado. E por aí vão cometendo pacovices, o que muito aborrece ao Espírito Santo, segundo o meu entendimento. Nesse estudo, você ficará sabendo de coisas que você nunca ouviu, pode ter certeza. Vou provar para todos que esse monte de gente que vive aí delirando em orações, clamando, gritando, fazendo súplica no mundo todo, não são ouvidos pelo Altíssimo, o Deus de Israel. Tudo isso é conversas perdidas no ar. Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C do versículo, diz que a conversa de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos observar as palavrinhas dentro desse versículo? Por exemplo, justo e pode muito em seus efeitos. Você não pode esquecer que Tiago fala de um justo. Um justo não é um crente, um justo não é um religioso, um justo não é um evangélico, um justo não é um pastor, um justo é um homem com autoridade para conversar com o Todo-Poderoso. Isso é muito raro. Vou dar um exemplo material para vocês. Se você é um senador da República e resolve ir ao seu governador para fazer alguma solicitação, o senador chega igual com um homem comum e ambos são anunciados. Quem você acha que vai ser chamado primeiro? Claro, não precisa nem mais uma pergunta, nem precisa perguntar, não é? Outro exemplo, você recebe 2 ligações no tempo igual nos seus 2 celulares. Um é o seu filho querido e o outro é um vendedor de plano de saúde. A quem você atenderia primeiro? Nem precisa perguntar, não é mesmo? Claro que você vai atender o seu filho. Com o Criador é assim. Ele deixou muito claro
que ele é acepcioso das boas coisas. Em Provérbios 8,16 está dito e escrito pelo rei Salomão: eu amo aos que me amam. Então, se alguém ama o Eterno, é evidente que esse tem prioridade para um diálogo entre os dois. Eu disse que eu vou provar que esses evangélicos que vivem clamando e gritando ao Senhor não são ouvidos. É só você continuar me ouvindo e você vai saber a razão. A primeira coisa que você tem que saber é que o justo é um homem poderoso na conversa com a sua autoridade superior. E para ele se tornar um justo, tem que primeiro se tornar filho do Eterno. Aí é que vamos ver a diferença entre os abençoados do Eterno e os amaldiçoados do Eterno. Ninguém é filho por ter se tornado religioso ou pertencer a uma religião. Ser filho é uma conquista muito racional. O homem de A tem que lutar pela adoção de filho para se tornar um justo. Quando ele se torna justo, pode entrar no santuário do Eterno quantas vezes quiser. Isto quer dizer, terá diálogo correspondido. Veja algumas qualidades que o homem tem que ter para ser filho do Altíssimo. Em Mateus capítulo 5 e versos 43 a 45. Disse o mestre Yahushua: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. É necessário que o tal homem seja teleguiado pela voz do Eterno para se tornar filho do Eterno. Veja Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, filho do Eterno. Você sabe o que significa ser guiado pelo Eterno? Isso não é para qualquer pessoa religiosa, é só para quem escolhe ser gerado pelo Espírito Santo. Veja em João capítulo 1 e verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filho do Eterno, a saber, aos que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade do Eterno. Você tem noção do que isto significa? Na verdade, você só ouviu falar que, ao aceitar Jesus, a pessoa já se torna filho do Altíssimo, não foi? Nada disso. Somente aos que receberam Yahushua e creram no seu nome. E se puder, considere o mistério. O nome do Salvador nunca foi Jesus. Vou deixar esse mistério no ar. Depois você vai me fazer perguntas. Nesse estudo vou mostrar aos inteligentes quem são os abençoados do Pai e quem são os amaldiçoados do Eterno. E como é a manifestação do Altíssimo para conversar e responder os benditos e os malditos. Vamos ver como o Altíssimo trata os que ele abençoou? Em Jeremias capítulo 29, verso 11 está escrito: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 65, 24. E acontecerá que, antes de clamarem, eu responderei. E estando ainda falando, eu já os ouvirei. Os benditos do Altíssimo estão seguros, juntamente com todos os que são amados por eles. Isto quer dizer que os benditos são seguros em tudo o que fazem. Olha o que o profeta fala a respeito dos abençoados do Eterno. Não trabalharão sem sucesso, nem terão filhos para a calamidade, para o mal, porque serão a descendência dos benditos do Senhor. Todos os que nascem dos abençoados do Eterno são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão sempre com
eles com os abençoados. Estes viverão em segurança e estarão livres de todos os males do mundo. Provérbios 1:33. Esses são correspondidos por Iá até quando ainda estão só pensando em falar com Iá. Veja o que ele diz. Isaías 65:24. E acontecerá que, antes de clamarem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esses serão chamados ao reino do Messias. Veja o que o próprio Messias diz em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está prometido para vós desde a fundação do mundo. Para estes, sempre o Senhor dirá: eis-me aqui. O segredo é ser justo. Porém, os malditos do Senhor não são ouvidos quando oram. Eles precisam passar noites inteiras sobre montes ou dentro dos templos, clamando, chorando. Mesmo assim, não serão ouvidos, porque são malditos e amaldiçoados do Eterno. Veja um perfeito exemplo. Eu sou pai, então meu filho precisa vir à minha casa à meia-noite solicitar um socorro imediato. Ele bate a porta, bate e fala, bate e fala, bate e fala, e continua batendo, e eu nem ligo para ele. Convenhamos, ou eu sou um pai desnaturado, muito miserável e vagabundo, ou é o meu filho que não presta para nada e eu não o quero em minha casa. Por essa razão, eu o deixo passar a noite do lado de fora, falando, clamando, e eu não o responderei, até que ele vá embora. Um dos dois não presta, ou o pai ou o filho. Agora eu pergunto, quem não está com nada aqui nessa história? Você que ora uma noite toda num monte ou num templo, clamando por socorro e não é ouvido? Ou é o que você chama de pai, que é muito mau e deixa você sofrer feito um condenado? É claro que o Altíssimo é bom e maravilhoso, mas ele não responde a malditos que não pertencem ao aprisco de Israel. Aqueles que não guardam os mandamentos do Eterno e que não amam Yahushua são malditos. 1 Coríntios 16:22. Veja o exemplo que o Eterno deu com o seu povo antigo. Ele não aceitou nem mesmo o pedido do profeta para socorrer ao seu povo. Jeremias capítulo 7:16. Disse o Eterno: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei, diz o Eterno ao seu próprio profeta. E apresenta a razão de não poder ouvir o seu povo desobediente. E fala ao profeta: não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Por isso, não orem por eles, porque eu não os ouvirei. Não peça nada para eles, porque não os darei, porque eles procedem mal diante da minha face. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Isso se repete com os malditos do Senhor. Então fique com essas verdades. Se um filho pede algo a um pai, o pai não deixará de atender seu filho por nada. Isso eu tenho absoluta certeza. Se você acha que precisa orar uma noite toda num templo ou sobre um monte, pode ter absoluta certeza que você está amaldiçoado pelo Senhor por causa das tuas inconversões. Se converta a Iá e ele te ouvirá quando bateres a porta logo pela primeira vez.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar você. E hoje eu estou pensando em trazer um assunto muito importante. Vamos ver como vai ser a reação dos nossos telespectadores ao virem esse vídeo. Eu quero falar aqui do que religiosos não conseguem falar. Vou falar sobre malditos e benditos. Isso tudo se aludindo ao modo como falamos com o Eterno. E para começar, vamos falar de oração. Eu chamo a atenção de todos para Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C, que diz: a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero chamar pessoas inteligentes para refletir comigo sobre esse assunto. O assunto, oração. Para melhor assimilação do texto em que nós vamos meditar, vamos anular o vocábulo oração, substituindo-o por uma conversa com o Criador. Assim vocês vão entender muito mais a minha concepção de entendimento sobre esse assunto. O que é popularmente conhecido como oração é nada mais, nada menos que uma conversa com o Eterno. Ao Pai, eu estou dizendo que vou conversar com o Pai, vou ter uma conversa com o Eterno. A minha conversa vai ser de agradecimento, vai ser ou de pedido, seja o que for, mas é uma conversa que eu vou ter com Ele. Assim como você pode conversar com o seu Pai a qualquer momento, pedir ou agradecer, isso é uma oração. Então vamos dizer assim, uma conversa com o Pai. Agora vamos saber de que forma você tem que se apresentar diante do seu Criador, a quem você vai dirigir a sua conversa. Eu quero fazer você conhecer todas as verdades do mais profundo conhecimento, coisas que os homens até hoje não tiveram coragem de falar. Há muitas pessoas que querem conversar com o Eterno como se estivesse falando com o seu igual. Uns usam de tanta insanidade que fala com o Altíssimo usando microfones de alta potência. Isso se assemelhando aos fariseus, como se fosse para todo mundo à sua volta escutar a sua oração. Outros falam do meio das ruas como para ser visto pelos homens. E até no nosso tempo atual, uns têm usado o Facebook para mandar seus recados para Deus, como se o Deus fosse a pessoa que está aqui do outro lado da tela, como se Deus fosse um amigo internauta. As pessoas estão cometendo muitos devaneios, e isso é muito complicado. E por aí vão cometendo pacovices, o que muito aborrece ao Espírito Santo, segundo o meu entendimento. Nesse estudo, você ficará sabendo de coisas que você nunca ouviu, pode ter certeza. Vou provar para todos que esse monte de gente que vive aí delirando em orações, clamando, gritando, fazendo súplica no mundo todo, não são ouvidos pelo Altíssimo, o Deus de Israel. Tudo isso é conversa exposta, conversas perdidas no ar. Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C do versículo, diz que a conversa de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos observar as palavrinhas dentro desse versículo. Por exemplo, justo e pode muito em seus efeitos. Você não pode esquecer que Tiago fala de um justo. Um justo não é um crente, um justo não é um religioso. Um justo não é um evangélico, um justo não é um pastor, um justo é um homem com autoridade para conversar com o Todo-Poderoso. Isso é muito raro. O justo tem um diálogo que pode surtir muito efeito quando ele vai conversar com a autoridade. Vou dar um exemplo material para vocês. Se você é um senador da República e resolve ir ao seu governador para fazer alguma solicitação, o senador chega igual com um homem comum e ambos são anunciados. Quem você acha que vai ser chamado primeiro? Claro, não precisa nem mais uma pergunta, nem precisa perguntar, não é?
Outro exemplo, você recebe 2 ligações no tempo igual nos seus 2 celulares. Um é o seu filho querido e o outro é um vendedor de plano de saúde. A quem você atenderia primeiro? Nem precisa perguntar, não é mesmo? Claro que você vai atender o seu filho. Com o Criador é assim. Ele deixou muito claro que ele é acepcioso das boas coisas. Em Provérbios 8,16 está dito e escrito pelo rei Salomão: eu amo aos que me amam. Então, se alguém ama o Eterno, é evidente que esse tem prioridade para um diálogo entre os dois. Eu disse que eu vou provar que esses evangélicos que vivem clamando e gritando ao Senhor não são ouvidos. É só você continuar me ouvindo e você vai saber a razão. A primeira coisa que você tem que saber é que o justo é um homem poderoso na conversa com a sua autoridade superior. E para ele se tornar um justo, tem que primeiro se tornar filho do Eterno. Aí é que vamos ver a diferença entre os abençoados do Eterno e os amaldiçoados do Eterno. Ninguém é filho por ter se tornado religioso ou pertencer a uma religião. Ser filho é uma conquista muito racional. O homem de A tem que lutar pela adoção de filho para se tornar um justo. Quando ele se torna justo, pode entrar no santuário do Eterno quantas vezes quiser. Isto quer dizer, terá diálogo correspondido. Veja algumas qualidades que o homem tem que ter para ser filho do Altíssimo. Em Mateus capítulo 5 e versos 43 a 45. Disse o mestre Yahushua: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. É necessário que o tal homem seja teleguiado pela voz do Eterno para se tornar filho do Eterno. Veja Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, filho do Eterno. Você sabe o que significa ser guiado pelo Eterno? Isso não é para qualquer pessoa religiosa, é só para quem escolhe ser gerado pelo Espírito Santo. Veja em João capítulo 1 e verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filho do Eterno, a saber, aos que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade do Eterno. Você tem noção do que isto significa? Na verdade, você só ouviu falar que, ao aceitar Jesus, a pessoa já se torna filho do Altíssimo, não foi? Nada disso. Somente aos que receberam Yahushua e creram no seu nome. E se puder, considere o mistério. O nome do Salvador nunca foi Jesus. Vou deixar esse mistério no ar. Depois você vai me fazer perguntas. Nesse estudo vou mostrar aos inteligentes quem são os abençoados do Pai e quem são os amaldiçoados do Eterno. E como é a manifestação do Altíssimo para conversar e responder os benditos e os malditos. Vamos ver como o Altíssimo trata os que ele abençoou? Em Jeremias capítulo 29, verso 11 está escrito: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma boa esperança. É a voz do Eterno para os seus benditos. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 65, 24. E acontecerá que, antes de clamarem, eu responderei. E estando ainda falando, eu já os ouvirei. Os benditos do Altíssimo estão seguros, juntamente com todos os que são amados por eles. Isto quer dizer que os benditos são seguros em tudo o que fazem. Olha o que o profeta fala
a respeito dos abençoados do Eterno. Não trabalharão sem sucesso, nem terão filhos para a calamidade, para o mal, porque serão a descendência dos benditos do Senhor. Todos os que nascem dos abençoados do Eterno são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão sempre com eles, com os abençoados. Estes viverão em segurança e estarão livres de todos os males do mundo. Provérbios 1:33. Esses são correspondidos por Iá até quando ainda estão só pensando em falar com Iá. Veja o que ele diz. Isaías 65:24. E acontecerá que, antes de clamarem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esses serão chamados ao reino do Messias. Veja o que o próprio Messias diz em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está prometido para vós desde a fundação do mundo. Para estes, sempre o Senhor dirá: eis-me aqui. O segredo é ser justo. Porém, os malditos do Senhor não são ouvidos quando oram. Eles precisam passar noites inteiras sobre montes ou dentro dos templos, clamando, chorando. Mesmo assim, não serão ouvidos, porque são malditos e amaldiçoados do Eterno. Que pai seria esse que precisaria seus filhos passarem dias clamando para que ele pudesse abrir a porta? E isso quando abrem, depois de anos de imploração. Claro que o Eterno não os escuta, porque não são filhos, são criaturas abençoadas. Veja um perfeito exemplo. Eu sou pai, então meu filho precisa vir à minha casa à meia-noite solicitar um socorro imediato. Ele bate a porta, bate e fala, bate e fala, bate e fala, e continua batendo, e eu nem ligo para ele. Convenhamos, ou eu sou um pai desnaturado, muito miserável e vagabundo, ou é o meu filho que não presta para nada e eu não o quero em minha casa. Por essa razão, eu o deixo passar a noite do lado de fora, falando, clamando, e eu não o responderei, até que ele vá embora. Um dos dois não presta, ou o pai ou o filho. Agora eu pergunto, quem não está com nada aqui nessa história? Você que ora uma noite toda num monte ou num templo, clamando por socorro e não é ouvido? Ou é o que você chama de pai, que é muito mau e deixa você sofrer feito um condenado? É claro que o Altíssimo é bom e maravilhoso, mas ele não responde a malditos que não pertencem ao aprisco de Israel. Aqueles que não guardam os mandamentos do Eterno e que não amam Yahushua são malditos. 1 Coríntios 16:22. Veja o exemplo que o Eterno deu com o seu povo antigo. Ele não aceitou nem mesmo o pedido do profeta para socorrer ao seu povo. Jeremias capítulo 7:16. Disse o Eterno: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei, diz o Eterno ao seu próprio profeta. E apresenta a razão de não poder ouvir o seu povo desobediente. E fala ao profeta: não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Por isso, não orem por eles, porque eu não os ouvirei. Não peça nada para eles, porque não os darei, porque eles procedem mal diante da minha face. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles
uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então fique com essas verdades. Se um filho pede algo ao pai, o pai não deixará de atender seu filho por nada. Isso eu tenho absoluta certeza. Se você acha que precisa orar uma noite toda num templo ou sobre um monte, pode ter absoluta certeza que você está amaldiçoado pelo Senhor por causa das tuas inconversões. Se converta-ia e ele te ouvirá quando bateres a porta logo pela primeira vez.